Olá, povo de Deus, aleluia, aleluia, boa madrugada, aleluia. Vamos adorar ao Senhor Jesus com o hino 678 da harpa cristã, amém? Para a glória de Deus. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui um minutinho. Ah, tá certo. Glória a Deus. Vi a internet aqui qual que estava funcionando. Vamos adorar o 678 da nossa harpa cristã, amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vamos novamente adorar o Senhor. 678. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, igreja do Senhor, aleluia. Eu quero saudá-los a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma boa madrugada, primeiro início, aleluia, primeiro horário, né, da nossa madrugada, meia-noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está entrando, convide mais um para se juntar aqui conosco nessa live. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, minha espada. Aleluia. Você que está entrando aí agora, vai aí compartilhando nos grupos, aleluia, nos grupos do WhatsApp, né, grupo da família, grupos da igreja, alguém que venha na sua mente, alguém que venha no seu coração, convide mais alguém para se reunir a nós nesse tempo,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja um evangelista, seja um missionário. Sim, quando você está divulgando, quando você, aleluia, divulga uma live, quando você chama mais alguém faz um convite para alguém ir para a casa do Senhor, tudo isso faz parte do evangelismo, tudo isso faz parte da obra missionária. Então, convide mais alguém para estar aqui conosco. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Cleonice, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu trabalho para o reino do Senhor Jesus. Eu sou casada para a honra e glória do Senhor também há 20 anos com o pastor Ronaldo Antônio de Moraes. Sou mãe de 5 preciosidades, 4 varões, uma mocinha. Recentemente me tornei avó do meu primeiro neto, para a glória do Senhor Jesus. Congregamos ali na igreja Remanescentes de Cristo, Templo de Adoração. Esse ministério já tem 7 anos, para a glória do Senhor. 11 anos eu caminho com o Senhor junto com meu esposo, né? E ajudo ele ali a pastorear a igreja Remanescentes de Cristo, Templo de Adoração. No finalzinho dessa live, nosso pastor Ronaldo, ele vai estar colocando o endereço da igreja. Nós ficamos localizados em Osasco, no Jardim Veloso. Você que é próximo aqui de nós, aleluia, louvado seja Deus. Você que mora aqui em Veloso, Novo Osasco, São Vítor, venha conhecer a nossa igreja. Até você que mora longe, venha também, aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ficar felizes em poder recebê-los juntamente conosco. Irmãos, nós estamos nosso terceiro dia, para a glória do Senhor Jesus, hoje finalizando esse tema, esse propósito. O propósito desses dias foi um revestimento espiritual para nossas vidas, né? Para você que não está conseguindo orar, jejuar, consagrar a sua vida, para você que às vezes não consegue nem chegar na porta da igreja, né? Essa live essa semana foi direcionada a isso, um revestimento, para que você possa ter a alegria da salvação, possa ter o prazer de servir a Deus com alegria, com gratidão, e para você ter força para buscar. Os dias são maus e o que o inimigo tem tentado nas nossas vidas, né? É nos deixar uns crentes assim frios, né? Uns crentes assim frios, um crente sem ânimo, né? De estar na presença de Deus, crente que não ora, crente que não busca, né? Crente que não jejua. Então, essa semana foi para isso, para que a gente possa um despertar nas nossas vidas, para a gente orar mais, para a gente buscar mais ao Senhor Jesus, para a gente praticar tudo aquilo que o Senhor ele tem determinado nas nossas vidas, né? As práticas espirituais, que é a leitura da palavra, é consagração, é oração, é jejum, tem outras coisas também, né? Que são disciplinas espirituais que nós, como cristãos, devemos estar praticando todos santo dia da nossa vida. Eu quero que você abra comigo. Foi a palavra que o Senhor determinou para mim nesse dia de hoje. Aleluia. 2 Coríntios, carta de Paulo a 2 Coríntios, o seu capítulo 12. E nós vamos dar início a partir do versículo 9. Amém? Peço que você, irmãos, quando vocês forem, aleluia, louvado seja Deus, acompanhar aqui a live da pastora Cleonice. Eu sempre falo isso para vocês. Deixa a Bíblia de vocês aí do lado, deixa uma agendinha, deixa um caderno aí do lado, para que vocês possam estar escrevendo os comandos do Senhor Jesus, para que vocês possam estar escrevendo qual foi a leitura. Acompanhe com a sua Bíblia aberta, não só eu aqui, mas eu aconselho, eu sempre falo isso para vocês, eu aconselho a todos que estão nessa caminhada, nessa jornada, vai para a igreja, acompanhe com a sua Bíblia aberta. O preletor pediu para abrir a Bíblia, abre a Bíblia, acompanha, vê se é isso mesmo que está sendo ministrado, irmãos, porque os dias são maus. A palavra de Deus já nos fala que nos últimos dias surgirão falsos profetas, que esses profetas iriam enganar a muitos, até mesmo os escolhidos. Então é por isso que há essa necessidade. Eu falo muito aqui sobre isso, para que vocês acompanhem, para que vocês, sabe, estejam meditando, sim, de dia e de noite na palavra de Deus, para que vocês não venham ser enganados com vã doutrinas. Vossos profetas estão aí falando à torta e à direita, e muitas das vezes, irmãos, falando até o que não é para falar,
falando o que não é para falar, para agradar egos das pessoas, para agradar o coração das pessoas, aonde muitas das vezes Deus não está falando nada e o povo está falando que Deus está falando, que está profetizando. Então, vamos ser um povo disciplinado, vamos ser um povo que caminha na verdade, que tem prazer de ler a palavra de Deus e de viver essa palavra. Amém? É para isso que eu luto. Eu luto diariamente para isso, para que as pessoas venham ser apaixonadas pela palavra de Deus, ao ponto de querer meditar de dia e de noite a todo tempo nessa gloriosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, a leitura hoje fica em 2 Coríntios, carta de Paulo ao 2 Coríntios, o seu capítulo 12. Nós vamos dar início ao versículo 9, do versículo 9 ao versículo 10. Amém? Você que está aí do outro lado já pegou a sua Bíblia, me dá um retorno aqui. Deixa eu ver se você já está com a sua Bíblia, se você já tá me acompanhando e também se você já compartilhou essa live com mais alguém. Aleluia. Já compartilhou essa live com mais alguém? Aleluia. Eu posso dar início aqui à leitura. Vai me falando aí, povo de Deus. Vai me falando aí. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu vou dar início à leitura aqui, tá bom? Mas ele disse. Ele quem? Jesus. Falando com Paulo aqui. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Eita, Jesus lindo e maravilhoso. Irmãos, nós temos início, aleluia, louvado seja Deus, essa semana, falando, né, e orando ao Senhor, para que nós possamos orar mais, buscar mais a presença de Deus, sabe? Ter sede, irmãos, sede e fome insaciável pela presença de Deus. É isso que a gente precisa, irmãos. É isso que a igreja do Senhor precisa. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os bens, mais do que tudo aquilo que Deus ele pode te oferecer. É você querer estar na presença do Senhor Jesus. Eu falei essa semana com vocês que quando a sua oração está em dia, quando o seu jejum está em dia, quando a sua consagração está em dia, quando a sua vida espiritual está em dia com o Senhor, tudo vai fluindo automaticamente na sua vida. Todas as áreas da sua vida automaticamente, né? Ela vai fluir também, porque quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, a própria palavra fala, as demais coisas elas vão sendo acrescentadas na sua vida. Só que tem muitas pessoas que buscam a Deus, aleluia, e eles querem milagres de Deus. Meu Deus, eles querem milagres, eles querem curas, eles querem libertação. Sim, Deus ele tem tudo isso para fornecer para nós. As promessas do Senhor nos seguirão, né? Nós estamos debaixo de uma promessa, aleluia, né? Só que nós se esquecemos, irmãos, que a gente precisa buscar a Deus em primeiro lugar.
ser apaixonados por esse Deus. Se você ainda não é apaixonado por esse Deus, eu te convido você a ser apaixonado por esse Deus. A não largar esse Deus por nada nessa vida. Aqui, irmãos, o texto, se vocês forem meditar aqui, nesse capítulo 12, é quando Paulo ele começa a falar do seu espinho na carne. O texto vai nos dizer que ele orou por 3 vezes, pedindo a Deus que ele tirasse aquele espinho da sua carne. Não, o texto não nos fala aqui, né, qual era o espinho na carne de Paulo, mas ele tinha uma dificuldade, ele tinha algo ali, né? E Deus ele falou assim: eu não vou tirar. Aí o texto é quando fala no versículo 9 que Deus Jesus falou para Paulo: minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu não sei aqui qual é a dificuldade, qual é a prova, qual é a luta, qual é o motivo que te fez chegar até aqui. Aleluia. Qual é o motivo que te fez estar aqui, entrar aqui nessa live de oração, pedindo esse revestimento espiritual na nossa vida. Esses dias eu estava ministrando a palavra de Deus e Deus me fez lembrar do espinho da carne de Paulo. Paulo, ele continuou, irmãos. Paulo, ele continuou a missão dele, passando por várias aflições, várias angústias. Paulo esteve preso, Paulo apanhou, os discípulos, irmãos, passaram por tantas coisas para que esse evangelho chegasse até nós. Eles sofreram por amor a Cristo. Sofreram perseguição por amor a Cristo. Esses dias eu estava falando lá na igreja. Hoje, irmãos, eu estou aqui, ó, no conforto da minha casa. Liguei aqui a câmera, eu tô aqui falando de Jesus no conforto da minha casa. Vocês estão aí ouvindo a palavra de Jesus no conforto da casa de vocês. Só que nesse exato momento, irmãos, enquanto nós estamos no nosso conforto, tem irmãos nossos do outro lado que estão apanhando. Tem irmãs do outro lado que estão sendo agora estrupadas, violentadas, filhos violentados. E sabe o que eles estão pedindo? Negue esse Jesus. Sabe onde tem países que a gente não pode proclamar a vinda de Jesus? É isso que está acontecendo nesse exato momento. E nós precisamos amar esse Deus. Nós não estamos sendo perseguidos, irmãos. Dessa maneira, não. Nós passamos sim por aflições, nós passamos sim por angústia, por tribulação. Muitas das vezes nós queremos colocar o nosso problema assim tão grande, tão grande, tão grande, se esquecendo que o nosso Deus, ele é maior, ele é maravilhoso. Então, a gente precisa, irmão, ser apaixonados por esse Deus, porque quando você é apaixonado por esse Deus, de nada vai te fazer falta. Eu costumo dizer que tudo que falta em nós tem em Deus. Tudo que falta em nós tem nele. É ele, por ele, irmãos. Então, Paulo, ele falava assim para tirar, pediu por 3 vezes para Deus tirar esse espinho na carne. Deus não tirou. Deus não tirou. Deus só liberou a palavra e falou: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. E eu ministrei esses tempos atrás na igreja, eu até coloquei um trechinho da ministração, eu falei: se Deus não quiser fazer, irmãos, se Deus não quiser curar, se Deus não quiser tirar esse espinho da sua carne, essa prova, essa dificuldade que você tá, se Deus não quiser tirar, e aí, o que vai ser de você? Você vai abandonar a cruz? Você vai deixar de servir esse Jesus? Você vai deixar de acreditar em Jesus? Você vai se desviar do caminho? Você vai deixar de ser crente? Se Deus não quiser fazer, irmãos, se Deus não quiser fazer, qual vai ser a sua conduta? Vai se esfriar? Vai murmurar? Vai questionar? Qual vai ser a sua conduta diante de Deus se Ele não quiser tirar o teu espinho da carne? Se essa prova, essa dificuldade que você está enfrentando aí, meu irmão e minha irmã, ser o motivo de permanecer firme na presença de Deus, e aí?
E aí, me responda aí, ou responda para você mesmo. Se esta luta, esta prova que está te acompanhando muitas das vezes há anos, for o seu espinho na carne, e Deus ele não arranca de você, porque ele sabe que se ele tirar de você, talvez você não busque ele com a mesma intensidade. Ou talvez se Deus, irmãos, te entregar hoje aquilo que você tanto tem orado, às vezes por uma porta de emprego, às vezes, Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero uma casa. Será que eu e você estamos prontos para receber todas as promessas que Deus ele fez a mim e a você? Porque eu costumo dizer, igreja do Senhor, que Deus ele não está preparando a sua bênção. Deus não está preparando a sua bênção, já está preparada no reino espiritual, já está acontecendo, já aconteceu no reino espiritual. Ele prepara eu e você para receber a bênção, porque eu tenho visto, irmãos, por pouca coisa, pessoas se desviarem. Pessoas deixarem de servir esse Deus. Pessoas que oram a Deus. Deus, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Não, porque se o Senhor me dá um carro, vai ser para a obra do Senhor, né? Pede até a oração do pastor. Pastor, olha, se o Senhor, ora aí, pastor, porque se Deus me abençoar com o carro, olha, eu tô na cooperação com o pastor, eu tô ajudando o pastor, nós vai para monte, pastor, nós vai fazer e acontecer. Deus dá o carro para essa pessoa, sabe o que acontece? A pessoa some da igreja. Você vai procurar o irmão não tá. Se Deus der a casa é tão sonhada, a casa imobiliada, que a gente sonha, que nós mulheres queremos. Será que nós vamos glorificar Deus ou não vai ficar na casa só limpando a casa, limpando e se esquecendo da obra do Senhor Jesus? É por isso, irmãos, que muitas das vezes Deus ele não entregou porque a gente não está preparado, porque ele sabe que se entregar para a gente algo, se tirar esse espinho da nossa carne, nesse momento, a gente se desvia, a gente deixa de buscar. É por isso que o crente vive de prova em prova. Acabou uma luta, acabou uma prova, Deus já entrega outra. É por isso que Deus, assim, dá um momento da gente. A gente respira, mas já está se preparando para outra prova. Porque se a gente ficar tudo bem na nossa vida, irmãos, a gente não vai buscar a Deus. A gente não vai querer ter essa intimidade. A gente não vai querer ter esse elo com o Senhor Jesus. Porque tem muita gente que só vai na casa de Deus buscando a bênção de Deus. Não quer o abençoador. E eu estou aqui para incentivar você a querer o abençoador. Mais do que as bênçãos. Eu te convido. É isso que eu ministro. É isso que eu luto nesse mundo. É para isso, é para você querer esse abençoador. Não querer só a bênção que ele pode te dar. Eu luto para que você seja apaixonado por Cristo. Porque o texto está falando aqui, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem hora que a gente fica mesmo, Senhor, eu tô fraco. A gente fica parecendo aquelas galinhas de Angola, né? Eu tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Meu irmão, minha irmã, quando é que você vai se tornar forte na presença de Deus? Sendo que o texto tá falando aqui pra gente, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Porque você começa a entender que você é dependente de Deus. Você começa a entender, aleluia, louvado seja. Por isso que o texto fala dessa maneira, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque é a grandeza de Deus, é o poder de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Quando é que nós vamos nos tornar fortes? Quando é, irmãos, que a nossa oração, aleluia, não vai ser aquela oração repetitiva, cansativa. Quando é, irmãos, que você vai ter prazer de ler a palavra de Deus? Quando é que você vai ter prazer? Meu Deus, esse mês eu vou estudar o livro de 2 Coríntios por inteiro. Eu vou pegar um livro da Bíblia, eu vou ler. Tudo isso vai te trazer revestimento espiritual, irmãos. Quando é que você vai abrir um jejum? Quando é que você vai se dedicar mais? Quando é que você vai se aperfeiçoar mais? Quando é que você vai cumprir as promessas, os votos? Quando é, meu irmão? Quando é? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Pare de ficar, eu não aguento, eu não consigo. Tira essas palavras. Tira essas palavras da sua boca, em nome de Jesus. Eu não consigo, eu não vou, eu não posso. Você pode. Você pode, porque Cristo, Ele te garante a vitória. Cristo está contigo, meu irmão, minha irmã. Você pode, você vai ultrapassar barreiras. Para, em nome de Jesus, de ficar falando que palavras que não pode, que não sou, não vou conquistar, não vou conseguir. Tira essas palavras. Estou fraco. Não, você está forte. Você está forte. Deus está te enchendo hoje. Deus está te renovando hoje. Aleluia. Você está forte. Você vai passar esta prova, esta luta de pé. Você vai passar de cabeça erguida. Pare de ficar se vitimando. Pare de ficar, de cabeça. Não. Deus não te chamou para andar de cabeça baixa. Deus te chamou, aleluia, para andar de cabeça erguida. Deus não te chamou para você desacreditar. Deus te chamou para você acreditar. E Ele fala na palavra deles: se creres, verás a glória de Deus. Não está vendo a glória de Deus porque não está crendo. Sinto lhe dizer. Não está vendo a glória de Deus se manifestar na tua casa, na tua família, no teu ministério, porque não está crendo. Porque ao mesmo tempo que crê, ao mesmo tempo que confia, daqui a pouco desconfia. Ao mesmo tempo que entrega na mão do Senhor, ao mesmo tempo tira da mão do Senhor. Quando é que nós vamos parar? Quando é que nós vamos acreditar? Quando é que nós vamos confiar por inteiro? Quando a palavra é clara. Eu costumo dizer que o evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, é simples. É o povo que complica o evangelho. O evangelho de Cristo, ele é simples. Ele é simples. Só precisa ser vivido, irmãos. E o texto fala: meu poder opera melhor na sua fraqueza. Aqui nessa Bíblia está falando assim, na tradução dessa Bíblia: o meu poder opera melhor na fraqueza. Porque, irmãos, quando nós estamos nos sentindo assim, a gente vê que verdadeiramente a gente depende de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer fazer na força do nosso braço, com o nosso entendimento. Então, por isso que muitas das vezes o Senhor, Ele deixa a gente chegar nesse nível de acharmos que estamos fracos, né? E o texto fala: portanto, agora fico feliz de me orgulhar em minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermediário. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo. Irmãos, olha que coisa mais linda que Paulo acabou de dizer aqui. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo. Nós temos uma causa, irmãos. Nós temos um porquê. Aleluia, louvado seja Deus. Que coisa linda. É o que Paulo ele falou aqui, que tudo ele suportaria por amor a Cristo. Por amor ao Evangelho. Para os discípulos, irmãos, era um privilégio para eles. Pedro mesmo, ele não achou digno de ser crucificado como Jesus, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Eles passavam pelas perseguições glorificando a Deus, adorando a Deus. Eles se achavam dignos, irmãos. Eles foram mortos. E cada morte, uma pior que a outra. Eles foram perseguidos. E na perseguição eles glorificavam. Eles apanhavam glorificando ao Senhor Jesus. Não negaram ao Senhor Jesus. E Paulo aqui também ele estava dizendo a mesma coisa. Que por amor a Cristo ele passava por perseguições. Que por amor a Cristo ele passava por insulto, por privações, por aflições. Eu sofro
por amor a Cristo. E nós, irmãos? E eu e você? E eu e você, igreja? Que uma prova, uma luta, uma dificuldade, a gente já quer deixar de servir a Deus. Tem pessoas que deixam de servir a Deus, irmãos, porque um irmão da igreja não nos saudou com a paz do Senhor. Um irmão da igreja ou um pastor da igreja não abraçou, não cumprimentou, não abraçou. Um pastor não foi me visitar na minha casa. O povo tá, sabe, deixando Cristo por qualquer coisa, irmãos. Deixando de servir a Cristo, de adorar a Cristo por qualquer coisa, irmão, por coisas banais. Nós não estamos, irmãos, como os nossos outros irmãos, que eu acabei de mencionar, que estão no outro lado, nesse exato momento, sendo perseguidos, chicoteados, mulheres abusadas até mesmo na frente do seu esposo. E o povo falando, negue esse Jesus, negue esse Jesus. E eles não negam a Jesus, eles estão morrendo nesse exato momento por amor a Cristo. Nós não temos uma arma na nossa cabeça, irmãos. Nós não temos uma arma na nossa cabeça. Nós não estamos passando o que outros irmãos do outro lado, do outro continente está passando, irmãos. Nós somos um povo livre aqui no Brasil para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Você, irmãos, tem irmãos aqui, você não está enfermo, você não está impossibilitado de ir na casa do Senhor. E quantas das vezes por preguiça, por negligência, você deixa de cultuar esse Deus. É dia de culto, você não vai. É dia de Santa Ceia, você não vai. Sendo que tem pessoas, irmãos, que almejam, choram. Pessoas que nesse momento estão acamados, enfermos, irmãos. Que o desejo é poder estar na casa do Senhor. O desejo é poder ceiar, ir para a igreja e ceiar junto com os irmãos. E muita gente deixando Cristo por qualquer coisa. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus, ele venha te encher, te renovar nessa noite. Nós vamos orar para isso, para que Deus venha nos dar força para continuar. Eu sei que os dias são maus e as coisas vai apertar mais, irmão, pro nosso lado que é cristão, as coisas vão se estreitar mais. É por isso que você tem que estar baseado na palavra. É por isso que o seu jejum tem que estar em dia. A sua oração tem que estar em dia. A sua leitura da palavra tem que estar em dia, porque nós vamos enfrentar dias maus. Nós vamos enfrentar. Não pense, igreja do Senhor, que as coisas vão melhorar, que o Brasil vai melhorar, que as finanças vão melhorar. Não pense. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está logo ali. Jesus está à porta. Jesus vai voltar, igreja. Não é uma história da volta de Jesus. Jesus vai voltar. E como é que tá eu e você para essa volta? Eu aprendi que Deus, ele não vem buscar aqueles que estão se preparando. Eu aprendi que Jesus, ele vem buscar aqueles que estão preparados. A gente vê muito isso na palavra da parábola das 10 virgens. Ele buscou as 5 que estavam ali, preparadas. A que estavam se preparando, elas ficaram. Não deram tempo de entrar. Jesus está voltando, igreja. Mais breve possível, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso não é uma história. Como é que está a minha vida? Como é que está a vida dos irmãos? É por isso, lute, escapa-te pela tua própria vida.
Aleluia! Nós estamos vivendo este tempo agora na igreja. Escapa-te pela tua própria vida. Escapa-te o mais depressa. Busque o reino. Busque se aproximar. Busque ser íntimo de Jesus. Seja uma louca, um louco, um apaixonado por Cristo. Que ama o Senhor, que ama os princípios. Irmãos, volte ao primeiro amor. Eu te convido nesta noite a voltar ao primeiro amor. Sabe, quando a gente aceitamos Jesus, quando Jesus nos aceitou, que a gente queria estar todo o tempo, não tinha tempo ruim, chuva não impedia, frio não impedia, calor não impedia, filho não impedia, marido não impedia, ninguém impedia. A gente queria estar na igreja de manhã, de noite, de tarde, de noite. Se não tivesse na nossa congregação um culto, nós procurávamos um culto em outro lugar para a gente poder cultuar. Mas a gente queria estar diante da presença de Deus. E agora, meu irmão, o que é que está acontecendo? Me conte aí. Fale aí com Jesus o que é que tá acontecendo. Que hoje é preguiça, que hoje é desânimo, que hoje, sabe, você não tem mais esse ânimo. Volte a ter a alegria da salvação. Volte a se alegrar novamente em nome de Jesus. Volte a ter prazer de estar na presença. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte mais depressa. Não é para amanhã não, é para hoje. É para o dia chamado hoje. É para a hora que é 00:37. É agora, é já. Volte o mais depressa possível. Vai orar, vai buscar, vai se santificar, vai renunciar. A vida do cristão é isso, irmãos. É renúncias, é santidade, é busca. É buscar a presença de Deus a todo tempo. É estar ligado, é vigilância a todo tempo, irmãos. É tanto irmãos, é tanta gente, irmãos, perdendo a tua salvação por nada. É tanto crente, irmãos, decepcionando Jesus. Pare de decepcionar Jesus. Pare de decepcionar o seu mestre. Arranque sorrisos de Jesus. Procure você se levantar pela manhã. Pergunta para Deus, Deus, o que eu posso fazer nesse dia para trazer sorrisos, para fazer o Senhor se alegrar? Para de chicotar Jesus de novo. Para de colocar Jesus na parede de novo. Pare com isso. Pare de reclamar, pare de murmurar. Adore a Deus, independente da situação, independente da circunstância. Adore esse Deus. Engrandeça esse Deus. Pare o mais depressa. Pare. Ai, se Deus não fizer, se Deus não fazer, se Deus não salvar, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não falar comigo, se Deus não usar um servo para falar comigo, eu desvio. Irmãos, pare com isso. Deus não está devendo nada mais para ninguém, não. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Meu irmão morreu na cruz, agora quem tem que fazer é eu e você. Quem tem que fazer para o reino, quem tem que fazer para Deus é eu e você. Então pare de dar desculpa. Pare de falar que está fraco. Olha o que o texto fala, medite na palavra e viva a palavra, irmãos. Olha o que o texto está falando. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E termina dizendo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, a gente tem que meditar na palavra e viver a palavra. Declarar a palavra na nossa vida. Para. Irmãos, com Cristo é vencer ou vencer, irmãos. Se você está nessa prova, se você está nessa luta, no dia que você entrou nessa prova, eu já falei isso aqui para vocês, Deus já garantiu a sua vitória. Com Cristo, irmãos, é vencer ou vencer, até perder para Ele é ganhar. Pare com isso em nome de Jesus. Coloque palavra na sua boca de ânimo, de força. Traz a sua memória. Olha as coisas que Deus já fez, irmãos. A gente fica, sabe, querendo, se esquece das coisas que o Senhor já fez. O Senhor já fez tantas coisas pela nossa vida, por nós. Olha do tempo que nós aceitamos Jesus para cá. Quantos milagres, quantos livramentos, quantas coisas o nosso Pai já fez. E aí a gente fica se apegando no hoje, no agora, naquilo que a gente quer que Ele faça hoje e agora. Mas tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Amém, igreja do Senhor. Amém.
Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, pedindo esse revestimento para o Senhor, orando a Deus. Eu te convido a orar. E nessa oração nós vamos pedir perdão ao Senhor. Sim, foi o que Deus ministrou agora no meu coração. Nós vamos começar a orar pedindo perdão ao Senhor Jesus. Perdão pelas nossas falhas. Perdão pelas nossas negligências. Perdão pelas vezes que a gente desacreditou das promessas que Ele fez, que Ele faz sobre a nossa vida. Perdão, irmãos, das vezes que Ele nos chamou na madrugada e nós viramos para o outro lado e dormimos. Quantas das vezes o Senhor não tem despertado pessoas aqui na madrugada e pessoas olham para um lado, olham para o outro, vira para um lado, vira para o outro e não levanta para orar. E Deus te chamando para orar, para dar livramento para você e para sua casa. Às vezes que você teve condições de ir chegar à casa de Deus, mas não foi. Não foi para a casa de Deus, não foi adorar a Deus. Às vezes que era para você tomar Santa Ceia e você não tomou Santa Ceia. Irmãos, eu falo direto isso. O povo deixa de ceiar, mas não deixa de pecar. Tá errado. Tem que deixar de pecar. Tá errado. Tá errado. Tá muito errado isso. O povo deixa de ceiar, mas não deixa de pecar. Sendo que é o contrário, irmãos. Você tem que deixar o pecado e se assentar à mesa. Se assentar a ter o prazer, irmãos. Quando se serve uma Santa Ceia, quando a gente se prepara para a Santa Ceia, irmãos. Ali, a gente estamos trazendo à memória o sacrifício de cruz e lembrando que Jesus ele vai voltar para buscar a tua amada igreja. E nós estamos ensaiando, porque quando ele vir buscar a amada igreja, vai ser ele que vai servir a Santa Ceia para nós. Nós vamos se assentar à mesa. E quantas pessoas, irmãos, que está fazendo a mesa do Senhor de qualquer jeito, não valorizam mais uma mesa de Santa Ceia, um culto de Santa Ceia. Acha que é qualquer coisa, irmãos. Vamos pedir perdão para o Senhor Jesus. Essa noite é noite da gente pedir perdão para Deus. Perdão para Deus, irmãos, o tempo gasto com redes sociais, ao invés da gente estar com nossos joelhos dobrados, orando ao Senhor. De frente de televisões, assistindo jogos, assistindo tantas coisas, sendo que ocupando o nosso tempo com tantas outras coisas, menos com as coisas do Senhor Jesus. Vamos pedir perdão. Vamos tomar vergonha na nossa cara, irmãos. Em nome de Jesus eu convido a gente tomar vergonha na nossa cara. Temos tempo para tudo na nossa vida. Aí quando chega a hora do culto a gente não quer. Quando chega a hora de orar, ai meu Deus, é uma peleja. E depois a gente bate no nosso peito dizendo que nós somos servos e servas do Senhor Jesus. Vamos orar, igreja. Hoje é noite de revestimento, sim, espiritual, mas é noite também da gente rever os nossos conceitos perante o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor Jesus, amém? Lembrando que vamos finalizar hoje esse propósito de revestimento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Eu quero começar agora, Pai, esta oração junto com os meus irmãos, Pai. Senhor, eu não queria, Pai, chamar a atenção dos irmãos, das irmãs, Senhor, dessa forma, Pai. Eu queria trazer uma palavra aqui, Senhor, de ânimo. Dizer que o Senhor vai fortalecer, vai encher, vai renovar, vai fazer, Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer, sim, mas depende de nós, Pai. Depende da nossa conduta com o Senhor. Depende da nossa busca, da nossa entrega, Senhor Jesus, a Ti. O Senhor tem promessas, Pai. Tanto na minha vida quanto na vida dos Teus filhos. São muitas promessas, Pai. Mas depende de nós, Pai, para se concretizar. Porque, como eu ministrei aqui e tenho ministrado, Senhor, por onde eu passo, que o Senhor não está preparando a bênção já está preparada. O Senhor prepara nós para receber a bênção, Pai.
E talvez, Senhor Jesus, seja pessoas aqui que têm anos, Pai. É 10, é 11, é 12, é 20, é 30 anos, Pai. Senhor Jesus, e que tem clamado pela mesma situação, pela mesma prova, pela mesma luta, Senhor Jesus. Tem te pedido socorro do Senhor. Ah, Senhor, mas eu não sei, Senhor Jesus, o que precisa ser feito, mas revele a essa pessoa. Revele a nós, Senhor, o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado. O que precisa, Senhor, para nós podermos receber da parte do Senhor esta bênção, Pai. Senhor Jesus, como Paulo falou, Paulo rogou por 3 vezes, Deus, para que o Senhor tirasse esse espinho da carne dele, mas o Senhor não quis tirar. E talvez, Senhor Jesus, é isso, o Senhor não vai tirar esse espinho da carne, porque esse espinho é que mantém a pessoa ainda de pé. Essa prova, essa luta é ainda, Senhor Jesus, o que mantém essa pessoa, Pai, buscando ao Senhor. Talvez, Senhor, o Senhor não tirou, Pai, esse espinho da carne, Pai, justamente por esse motivo, porque esse é o motivo da busca, esse é o motivo da entrega, esse é o motivo da renúncia. O Senhor sabe, Deus, por mais que muitas das vezes a gente bate no nosso peito e fala, tô pronto para receber, eu não te largo. Quantas pessoas já bateram no peito e já disseram, de Jesus eu não largo. Senhor, e estão largando o Senhor, Pai, por pratos de lentilhas, trocando a bênção por pratos de lentilhas, Senhor Jesus. Ah, Deus, nós te pedimos perdão. Nós viemos aqui, Senhor, eu juntamente com teus filhos, Pai, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas vezes, papai, que nós colocamos o Senhor na parede, pelas vezes, Senhor, que nós chicoteamos o Senhor novamente, Pai. Sim, Jesus. Pelas vezes, Pai, que nós deixamos de orar, pelas vezes que nós deixamos de buscar a Tua presença, pelas vezes, Senhor, que nós deixamos de consagrar, de jejuar as nossas vidas, Pai. Pelas vezes, Senhor, que nós ficamos, Pai, com atarefados, Senhor, com tantas outras coisas, é redes sociais, é outras tarefas, Senhor, que nós fazemos, Pai. E nós deixamos, Deus, de confiar e buscar a Tua presença. Deixamos, Senhor, de meditar nessa gloriosa palavra. Deus, é revestimento espiritual que nós estamos orando, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque em nós, Senhor, um desejo insaciável, pela Tua presença. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser loucos, apaixonados por Ti. Que nós possamos, Senhor Jesus, querer, Senhor, mais e mais da Tua graça, mais e mais da Tua presença. Queremos meditar na Tua palavra. Traz o entendimento da Tua palavra, Senhor. Quando nós lemos a Tua palavra, Senhor, desce com o leque da revelação. Revela para nós, Senhor Jesus, o que ainda, Pai, ainda não foi ministrado. Ainda não foi pregado, ministrações novas. Revela para nós coisas novas, tesouros novos, Pai, na Bíblia, na palavra do Senhor. Coisas novas, Senhor, porque a Tua palavra fala que o Senhor renova-se a palavra do Senhor todos os dias. Deus, coloca esse desejo insaciável em nós de ler a Tua palavra, de compreender a Tua palavra, de viver, Senhor, a Tua palavra, que é o mais importante, Senhor, é viver esta palavra, Pai. É viver, Senhor Jesus, a Tua palavra. Deus, que nós possamos, Pai, ter prazer de orar. Tira todo o cansaço quando a gente for orar. Todo o cansaço, todo o peso. Quando a gente for orar, quando a gente for buscar. Pai, Jesus amado, pessoas, mulheres, Deus, que não estão mais se consagrando. Mulheres, meu Deus amado, que tinha, Senhor, o desejo, Senhor. Elas oravam. Hoje, Senhor Jesus, as igrejas, Pai, estão fechando as consagrações. Nós não estamos vendo, Senhor Jesus, consagrações, meu Deus amado, na igreja. Meu Deus, levanta, Senhor, ciclo de orações, meu Deus, como antigamente, Pai. Levanta, Senhor, aquelas mulheres, meu Deus, de antigamente, Senhor, meu Deus. Ciclos de orações, meu Deus. Meu Deus amado, meu Deus querido, nos ensaios, Pai. Ensaio, Senhor, se fazia presente, ensaio, o Senhor batizava, ensaio, Senhor Jesus, aleluia, Senhor curava. Meu Deus, faça novamente no nosso meio, Pai. Reaviva a Tua obra, meu Senhor, no nosso meio, Pai.
Em nome de Jesus, que nós possamos ser a igreja primitiva, a igreja do avivamento dos últimos tempos, Pai. Aviva a tua obra dentro de nós. Aviva a tua obra dentro de nós, Espírito Santo de Deus. Aviva-nos, aviva a tua obra. Dá desejo, Pai, desejo da tua igreja, Senhor, de fazer visita àqueles que precisam, de orar por aqueles que precisam, de orar pelas órfãs, pelas viúvas, de orar, Senhor, meu Deus amado, pelos irmãos acamados. Jesus, o evangelismo, Pai, que tem parado nas igrejas, a obra missionária que tem parado na igreja, meu Deus, reaviva, reaviva, Senhor. Meu Deus, as nossas irmãs que estão paradas, meu Pai, por algum motivo, irmãos que estão parados por algum motivo, meu Deus, fortalece. Talvez, Senhor, enfraqueceram, Pai, na fé, Pai. Talvez deixaram de acreditar. Deus, visita aquele, Pai, aquela, Pai, que outrora estava louvando, adorando o Teu nome, fazendo o Teu querer e hoje se encontra fraco, Pai. Mas o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza agora, Pai, em nome de Jesus. Traz de volta para o reino, traz de volta para a presença. Pessoas, meu Deus amado, que estão dentro da igreja, Pai, mas frios. Meu Deus, mortos vivos dentro da tua casa. Jesus, reaviva. Jesus sopra a vida. Assim como o Senhor soprou no vale dos ossos secos, meu Pai. Jesus, o Senhor soprou vida. Quantos estão mortos dentro da igreja? Jesus amado, tenha de misericórdia da tua noiva. Tenha misericórdia do teu povo. Traz de volta, Senhor, aquele que se perdeu, aquele que deixou, aquele que não vigiou, aquele que caiu no laço, aquele que caiu na tentação. Traz de volta, Pai, para a presença gloriosa e que a glória da segunda casa venha a ser maior que a primeira. Que a glória da segunda casa venha a ser maior que a primeira. Jesus, e aqueles que ainda não te serviram, aqueles que não levantaram as suas mãos, Senhor, para te aceitar, aceita, Senhor. Venha te aceitar, Pai, em nome de Jesus. Que possamos ser um exemplo vivo dentro da nossa casa, por onde nós passamos. E que pessoas, meu Deus amado, ao ver a nossa conduta, Pai, queira esse Jesus que salva, que liberta, que restaura. Queira, Senhor, esse Jesus, Pai. Queira esse Deus, aleluia, que muda a circunstância, que muda as situações. Jesus, nós te pedimos perdão nessa noite. Jesus, nós queremos nos aproximar do Senhor. Nós queremos ser íntimas do Senhor. Nós queremos ser íntimas, meu Pai, do Senhor, meu Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Coloca esse desejo ardente em nossos corações. Reacende, Senhor, novamente. Reacende, Senhor, novamente, Pai. Reacende, Senhor, novamente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Oh, glória. Tempo bom. Que tempo maravilhoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Eu fico por aqui, já agradecendo a você que ficou aqui comigo, que compartilhou essa live. Continua compartilhando essa live. Em nome de Jesus. Continua, compartilhando essa live para a glória do Senhor Jesus. Essa live vai ficar gravada, vai para as outras redes sociais. Eu peço para que vocês também me ajudem. Você que é inscrito aqui no Facebook, se inscreva também lá no Instagram, PRA Cleonice Moraes, no YouTube, PRA Cleonice Moraes Oficial. Oi, pastora. Pode falar, irmã Carol Roberta. Diga, minha filha. Pode falar, ela tá falando que oi, pastora, oi, pastora. Diga, minha filha. Amém. A paz do Senhor Jesus, minha linda. Glória a Deus. Amém. Você quer falar algo, irmã Carol? Louvado seja Deus. Vou esperar um pouquinho. Vamos ver se ela vai digitar. Eu imaginei. Oi, Pedro, a paz do Senhor Jesus, meu amor. Eu imaginei. Eu falei assim, eu acho que deve ser o Pedro. Irmão, Pedro é uma criança que nos acompanha, irmãos. Olha que Deus lindo. Enquanto os adultos, eu vou falar, tá com preguiça, com sono,
tem uma criança, eu não sei quantos anos ele tem, acho que 8, 9 anos, é o Pedro. Ele nos acompanha aqui. Quantos anos você tem, Pedro? Fala aí para nós. Aleluia. Diga para nós aí quantos aninhos você tem, para esse povo ficar envergonhado. Coloque aí a sua idade. 9 anos, irmãos. 9 anos. Esse horário, ó, meia-noite e 55, o Pedro tá ali avivado para a glória do Senhor Jesus. Então vamos, irmãos, aprender. Nossas crianças estão aí, dando um banho, uma lição. Irmãos, esses dias, no culto de ensino, só deu mocidade e criança. E nós, irmãos, mais velhos, se é nós que temos que dar exemplo para eles, como que fica? Nós que temos que dar exemplo para eles, como que fica? Depois nós queremos cobrar dessa geração. E ainda temos costume de falar que essa geração é uma geração fria, morna, uma geração sem avivamento. Olha aí, gente. Olha aí. Glória a Deus, aleluia. A missionária Lene, glória a Deus, puxei a orelha dela, ela tá aí hoje, para a glória do Senhor Jesus. Deus é lindo, irmãos. Todos vocês que entraram. Domingo, nós estamos novamente às 6 horas da manhã. Nós vamos abrir jejum, propósito de jejum. E o nosso jejum será por nossa família, pela nossa casa, amém? É o propósito de domingo às 6 da manhã. Eu conto com você lá, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico por aqui, se despeço de você. Nosso pastor Ronaldo está aí colocando o endereço da igreja, né, para a glória do Senhor Jesus. Domingo, irmãos, nós temos culto, mas o nosso culto vai ser pela manhã, 9 horas da manhã, que é culto de Santa Ceia. Amém? Deus abençoe vocês, que Deus venha falar grandiosamente, grandiosamente. Olha lá, a irmã Mara falando do Pedro. Eita, Pedro é uma benção para a glória de Deus. Irmã Mara, que você não conhece essa coisa. Oh, meu Deus. É a coisa mais linda do mundo. Ela precisa ver. Qualquer dia a senhora vai conhecer. E canta, e louva. O dia que ele louvou na minha igreja, meu Deus do céu, as minhas lágrimas, eu não contive as lágrimas de tanto poder, de tanta unção, de tanta pureza. Meu Deus do céu, é coisa linda de Jesus, amém? Também te amo, missionária Lene. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Fico por aqui e até a próxima, se Deus quiser, e eu creio que Ele quer. Beijo no coração de todos, em nome de Jesus.